O monitor marcava cada batimento, um eco eletrônico na sala fria e branca. Ela cerrava os dentes, sozinha, o silêncio mais pesado que a dor. Milhares de quilômetros dali, ele brindava com outra mulher, alheio a tudo. Não houve flores, nem ligações, nenhuma mão para segurar a sua. Apenas uma decisão. Nunca mais esperar de quem não soube estar. E quando ele cruzou a porta, pensando que tudo continuaria como sempre, encontrou algo que nem seu poder, nem seu ego podiam deter. Esta não é uma história de vingança. É uma história de amor próprio, de família e da força de uma mulher que escolheu recomeçar. Do lado de fora, o sol primaveril de São Paulo brilhava, mas dentro do apartamento de cobertura de Camila, o ar pesava como chumbo. Da imensa parede de vidro, o Parque Ibirapuera se estendia como uma mancha verde vibrante, emoldurada por um céu claro e pelos prédios imponentes. No entanto, apesar da vista, do silêncio e do cheiro suave de café fresco, Camila Valdez não encontrava paz. Seu corpo de 9 meses de gravidez se ajeitava com dificuldade no sofá de linho branco, enquanto ela passava uma mão pela curva tensa de sua barriga. O pequeno Miguel se mexia lá dentro com a força de uma criança inquieta, como se pressentisse que algo no ar não estava bem. Alexandre ainda não havia saído do quarto. Ela o ouvia caminhar com passos firmes no chão de madeira, fechando zíperes, falando ao telefone com aquele tom de voz baixo que ele reservava para negociações. Camila conhecia de cor cada um de seus gestos. Depois de 6 anos de casamento, tinha aprendido a ler os silêncios entre as frases. A maneira como seu olhar se desviava meio segundo antes de mentir. Não era uma intuição que ela quisesse ter, mas a gravidez a tornara mais sensível, menos disposta a ignorar o óbvio. Quando Alexandre finalmente apareceu na sala, ele estava em um terno azul escuro impecável, o relógio de luxo brilhando em seu pulso e o cabelo penteado com precisão. Ele se parecia exatamente com sua imagem nas capas das revistas de negócios. Confiante, bem-sucedido, inquestionável. Ele carregava uma xícara de café fumegante, que ofereceu a ela com um sorriso perfeitamente ensaiado. Para você, meu amor, disse sentando-se à sua frente. Camila aceitou a xícara, embora não tivesse apetite. Ela sentia um nó no estômago há dias, um que não era causado pela gravidez. O marido a olhou, avaliando com cuidado sua expressão. Ela sorriu levemente. A que horas é seu voo? Perguntou com voz neutra. Daqui a 1h30. Saio direto daqui com o carro da empresa. O jato me leva para Porto Alegre. Reunião crucial com investidores. Prometo voltar antes do fim de semana. Camila assentiu sem dizer nada. Ela observou como ele evitava sustentar seu olhar por mais de alguns segundos. Havia algo ensaiado em todo o seu discurso, como se cada palavra estivesse medida. Anos atrás, ela teria se convencido de sua sinceridade. Hoje, havia aprendido a detectar as rachaduras. Com quem você se encontra exatamente? Perguntou, tentando parecer casual. Com a equipe de lá e com um fundo de investimento, respondeu ele sem hesitar, mas seus olhos a buscaram rápido demais para verificar se ela acreditava. O silêncio que se seguiu foi denso. Apenas o ruído distante do trânsito, abafado pelas vidraças duplas, quebrava a quietude. Camila bebeu um gole do café sem saboreá-lo. Alexandre se aproximou e se ajoelhou à sua frente. Tomou suas mãos com uma ternura quase teatral. Camila, se tiver qualquer contração real, apenas uma, me ligue. O avião estará de prontidão. Eu juro que voltarei imediatamente. Ela o olhou, procurando algo genuíno em seu rosto.
Tinha feito isso tantas vezes. Tinha defendido-o para sua irmã Lívia, para sua própria consciência, negando os cheiros de perfume nas camisas, as mudanças de humor após as viagens de negócios. Mas naquela manhã, algo dentro dela se partia. Ainda não era raiva, nem dor. Era uma certeza triste, silenciosa. "Está bem", sussurrou ela. Alexandre sorriu e beijou sua testa. Depois, se levantou e pegou sua maleta de couro. "Eu te amo", disse ao se afastar. "Eu também", respondeu Camila com um fio de voz, olhando para suas costas enquanto ele desaparecia pelo corredor. A mentira tinha gosto de cinzas. A porta principal se fechou com um leve estalo. O apartamento de cobertura voltou a ficar em silêncio. Camila permaneceu imóvel por um longo momento, segurando a xícara de café como se fosse uma âncora. Então, respirou fundo e deixou a xícara sobre a mesa de vidro. Levantou-se com esforço, caminhou até a escrivaninha e ligou seu notebook. Seus dedos tremiam enquanto ela digitava no navegador. Rastreamento Voo Particular Brasil. Era um truque que Lívia tinha ensinado a ela em uma conversa casual meses antes. O coração batia forte quando o resultado apareceu. Um jato registrado no nome da Neurax, a empresa de Alexandre, tinha um plano de voo não para Porto Alegre, mas para Florianópolis. Florianópolis. A palavra a atingiu como um tapa. Imagens de hotéis de luxo à beira-mar, piscinas infinitas, coquetéis em terraços privados. Não era um destino de trabalho. Era um lugar de fuga, de amantes. O nó em seu estômago se apertou. Miguel se mexeu dentro dela como se respondesse à sua angústia. Por um momento, sua visão ficou turva. "Desta vez eu vou descobrir", pensou. Não era ciúme, era dignidade. Era a necessidade de não parir sozinha enquanto o homem que ela ainda dizia amar tomava sol com outra. Ela voltou para o sofá, pegou seu celular e escreveu uma mensagem curta. "Lívia, venha quando puder. Urgente." Não precisava dizer mais nada. Sua irmã sempre soube quando aparecer. E desta vez, Camila não tinha forças para fingir. O sol brilhava alto sobre o Ibirapuera, mas dentro daquele apartamento silencioso, uma tempestade estava apenas começando a se formar. A dor veio como uma onda inesperada, bem quando Camila pensava que poderia aguentar um pouco mais. Foi uma fisgada seca, profunda, que a atravessou na parte inferior das costas e roubou seu fôlego por alguns segundos. Ela ficou imóvel no sofá, os dedos agarrados à almofada, o rosto pálido enquanto outra contração surgia apenas alguns minutos depois. Não eram alarmes falsos. Desta vez, ela sabia. O pequeno Miguel estava a caminho, e faria isso sem o pai. Ainda sentia na garganta o gosto amargo da descoberta. O jato particular de Alexandre estava indo para Florianópolis, não para Porto Alegre, como ele havia garantido naquela mesma manhã. Florianópolis, com suas praias de cartão postal, não tinha nada a ver com investidores. Tudo se encaixava perfeitamente. Não era a primeira vez que Camila duvidava, mas era a primeira vez que as provas eram irrefutáveis. Ela cerrou os dentes e se forçou a se mover. Não podia paralisar. Miguel dependia dela. Respirou fundo e escreveu uma segunda mensagem para Lívia. "É urgente. Estou tendo contrações." Apenas 10 minutos se passaram antes que a campainha tocasse. Lívia, com o cabelo molhado pela garoa da primavera, entrou com pressa, mochila no ombro e celular na mão. Assim que viu o rosto da irmã, soube que não era apenas o parto que estava em jogo. "Diga-me que estou errada", foi a primeira coisa que Camila disse, sua voz entrecortada por outra onda de dor. Lívia não perguntou nada.
Segurou o braço dela com firmeza enquanto a ajudava a se levantar do sofá. Quanto tempo entre as contrações? 3 minutos. São intensas. Então, vamos agora. O táxi está lá embaixo. Enquanto desciam no elevador, Lívia pegou o celular. Em segundos, ela estava navegando pelas redes sociais, seus dedos tão rápidos quanto os de um pianista em plena execução. Camila, entre ofegos, olhava de esguelha. Não precisava de palavras. Sua irmã sabia o que ela estava procurando. E quando chegaram ao carro, Lívia parou abruptamente. "Não pode ser", murmurou, a voz tingida de raiva. Ela mostrou a tela para Camila. Uma história do Instagram postada há menos de meia hora. O perfil era de Natália Rios, a assistente pessoal de Alexandre. O vídeo mostrava uma piscina infinita, com vista para um jardim cheio de buganvílias, 2 taças de champanhe apoiadas na borda da água e depois, brevemente, 2 pares de pés na água. Um deles, sem dúvida, era o de Alexandre. Camila não precisou de mais. Ela sentiu uma nova contração dobrá-la dentro do táxi, mas desta vez não era apenas física. Era a traição que se agarrava ao seu corpo. Por que ele faria isso agora? Ela gemeu entre os dentes. Lívia não hesitou. Porque ele acha que ninguém se atreveria a procurar. Porque ele pensa que pode fazer o que quiser. O motorista, um senhor com sotaque paulistano, olhou pelo retrovisor com preocupação. "Vamos para o Hospital Albert Einstein?" "Sim", respondeu Lívia com decisão. "E rápido, por favor." O trajeto pareceu eterno. Camila respirava como podia, com os olhos fechados, tentando se manter inteira. Lívia segurava a mão dela e, ao mesmo tempo, digitava mensagens em alta velocidade. Para Isabel Farias, para seu contato na imprensa, para uma amiga enfermeira que poderia ajudar de dentro. O plano se formava quase sem querer, guiado pela indignação e pelo instinto protetor. No hospital, as enfermeiras a receberam com eficiência. Uma delas reconheceu o sobrenome e deu a Camila um sorriso cúmplice, como se já soubesse quem era o marido dela. Elas a levaram para a sala de dilatação. Lívia não saiu de seu lado. "Você escreveu para ele?" perguntou Camila entre suspiros. Lívia baixou o olhar para o telefone. 4 vezes. Cai direto na caixa postal. Deixei mensagens. Camila está em trabalho de parto. Estamos no Albert Einstein. Sala 3. Tudo. Também enviei a história da Natália, caso ainda lhe restasse um mínimo de decência. Camila fechou os olhos. Outra contração, desta vez mais forte, mais definitiva. O monitor começou a apitar com mais intensidade. Uma enfermeira entrou apressada e lhes indicou que logo a levariam para a sala de parto. Lívia se inclinou para a irmã. "Você não está sozinha. Já estamos quase lá." Camila apertou a mão dela com força. Pela primeira vez, sentiu algo mais do que dor. Sentiu foco. Não se tratava mais apenas de sofrer ou chorar. Havia uma meta, um propósito. Tinha que dar à luz, sim, mas também tinha que recuperar o controle de sua vida. E não o faria pelo ódio, mas pela certeza. Miguel não nasceria em meio a uma mentira. Quando a transferiram para a sala de cirurgia, Lívia ficou esperando do lado de fora, digitando mensagens em silêncio. Entre elas, uma foi clara e direta. "Isabel, ative tudo. Já começou. Não vamos esperar que ele se digne a aparecer." De dentro da sala, ouviu-se o primeiro grito de parto de Camila. Era um som cru, vital, o rugido de uma mulher atravessando a dor com a força de alguém que naquele mesmo instante estava se reconstruindo. A tempestade havia começado, e não viria sozinha. "Você vai ter esse bebê,
e depois vamos queimar o castelo de vidro dele. Ah, às vezes, uma imagem vale mais que 1000 desculpas e também destrói 1000 mentiras. A sala de parto do Hospital Albert Einstein era branca, quase ofuscante sob as luzes frias do teto. Tudo cheirava a desinfecção e controle, menos Camila, que se sentia quebrada, quente por dentro, como uma tempestade presa em carne. O monitor cardíaco apitava ao ritmo dos batimentos acelerados do bebê, e o farfalhar do uniforme das enfermeiras soava como trovões ao seu redor. As contrações se sucediam com rapidez, com força, como se seu corpo soubesse que não podia esperar mais. Lívia estava ao seu lado, de pé, com o celular na mão, a expressão tensa. Ela não falava, mas seus olhos não paravam de escanear a tela. Era como uma sentinela no meio do caos, firme, concentrada, embora por dentro fervesse. A última vez que tentara ligar para Alexandre, ele não respondeu, nem uma palavra, nem uma notificação. A caixa postal era sua única resposta. Camila, ofegante, abriu os olhos por um momento. Ele respondeu? Nada, disse Lívia, sem desviar o olhar do telefone. Apenas silêncio, como sempre. Camila fechou os olhos novamente. Outra dor a dobrou por dentro. Desta vez, foi mais aguda. Não era apenas uma contração. Era a raiva, a certeza de ter sido abandonada, desprezada no momento mais vulnerável de sua vida. Não por um desconhecido, mas pelo homem que havia prometido estar ali. Lívia baixou lentamente o celular. Respirou fundo. Depois, abriu o Instagram novamente, quase por inércia. Natália Rios tinha o perfil público. Sempre teve. Gostava de ser vista. Gostava de exibir a vida que não podia pagar por mérito próprio. Lívia, com os dedos experientes de uma jornalista, navegou entre fotos de coquetéis em rooftops, inaugurações de galerias, jantares em terraços exclusivos. Tudo tão curado, tão calculado. E então ela viu uma história, publicada há menos de uma hora. Um vídeo curto, panorâmico, gravado de uma piscina infinita. A água turquesa. Ao fundo, campos de oliveiras em cascata sob um céu salpicado de rosa e laranja. O som de riso feminino. O tilintar de taças. Depois, por um breve segundo, a câmera baixava e 2 pares de pés eram vistos na água. Um com esmalte vermelho. O outro, maior, masculino, inconfundível. Lívia sentiu um nó na garganta. Seu rosto mudou. Sua mandíbula se endureceu. Não pode ser, sussurrou. O quê? Perguntou Camila com a voz abafada. Lívia hesitou por um instante. Depois se aproximou. Mostrou-lhe o vídeo. Camila olhou. Os pés de Alexandre. Ela os reconhecia melhor que os seus. Tinha-os massageado por anos após seus longos dias de trabalho. E lá estavam eles, em uma piscina de luxo em plena Florianópolis, entrelaçados com os de sua assistente, enquanto ela jazia naquela maca, suando, sangrando, lutando para trazer seu filho ao mundo. Foi como se o mundo digital se chocasse contra o físico. A traição já não era suspeita. Era um fato. Camila soltou um grito que não parecia humano. Um lamento carregado de raiva, de dor, de desespero. O monitor apitou mais rápido. As enfermeiras entraram correndo. Pressão alta, disse uma delas. Camila, respire comigo. Respire, disse outra, tentando acalmá-la. Mas Camila não conseguia respirar. A dor física se misturava com a humilhação, com a perda total de controle. Sentia-se como uma boneca quebrada sob uma luz clínica.
Quis afastar o celular de sua vista, mas era tarde demais. A imagem havia sido gravada em sua mente. Lívia, tremendo, segurou sua mão. "Me ouça", disse, baixando a voz com o tom mais firme que pôde. "Esqueça-o. Ele não existe agora mesmo. Apenas você e Miguel importam. Você vai trazê-lo ao mundo, vai ser mãe. E quando isso terminar, nós cuidaremos dele. Eu prometo." Camila olhou para a irmã. O amor que ardia em seus olhos era a única coisa real naquela sala. Apertou a mão dela com uma força nova, quase desafiadora. Pela primeira vez em dias, sentiu que tinha o direito de se zangar, de se defender, de escolher não ser vítima. Outra contração a estremeceu. As enfermeiras pediram que a transferissem. Ela estava dilatada. Era a hora. "Diga a Isabel", murmurou Camila, com os dentes cerrados. "Quero a melhor, quero a tubarão, quero que isso não fique impune." Lívia assentiu. "Já a contatei. Ela está pronta." A médica entrou naquele instante. Tinha um olhar tranquilo, profissional. Falou com Camila com uma voz suave. "Vamos, senhora Valdez. É hora de fazer força. Seu filho está quase aqui." Camila fechou os olhos. E quando o fez, percebeu algo. Não apenas estava empurrando seu filho para o mundo. Também estava deixando para trás a antiga Camila, a esposa que se calava, a mulher que esperava, que justificava tudo. Essa Camila ficava para trás. A nova nascia agora, junto com seu filho, forjada pela traição, galvanizada pela fúria justa de uma mãe. Lá fora, a chuva cessava. O céu sobre São Paulo se abria em faixas claras. E a tempestade agora era ela. Enquanto Camila lutava para trazer uma vida nova ao mundo, Lívia estava plantando a semente de uma guerra silenciosa. No corredor externo à sala de parto, com os passos das enfermeiras ao fundo e o apitar intermitente dos monitores, Lívia caminhava de um lado para o outro como um leão enjaulado. O celular em sua mão vibrava com notificações, mas ela tinha claro quem deveria contatar naquele instante. Marcou um número que tinha salvo com um simples emoji de tubarão. Do outro lado, uma voz pausada, de tom baixo e firme. Respondeu de imediato. Isabel Farias. Falando. Com quem eu tenho o prazer? Lívia Valdez, irmã de Camila Valdez. Minha irmã está neste momento na sala de parto. O marido dela, Alexandre Fontes, está em Florianópolis com a assistente pessoal. Temos provas. Houve uma breve pausa. Depois, a voz de Isabel adquiriu um matiz diferente. Profissional. Afiada. Continue. Temos uma captura da história pública da senhorita Natália Rios, com localização geográfica. Registro do voo particular da Neurax para Florianópolis. Capturas de tela de mensagens e áudios. E, acima de tudo, temos uma mulher quebrada dando à luz sozinha. Camila quer iniciar ações legais. Já. Ele sabe que vocês sabem? Não. Ele ainda acha que nós engolimos a história de Porto Alegre. Perfeito. Lívia parou em frente à máquina de salgados no corredor. Não tinha fome, mas precisava de algo para mastigar, para não gritar. O som do elevador ao abrir a fez girar, mas não era ninguém que ela reconhecesse. Pode enviar tudo para o e-mail que eu vou ditar? Pediu Isabel com calma. Minha equipe legal entrará em ação assim que recebermos a documentação. Lívia tirou uma pasta de sua mochila. Ela sempre andava com cópias em papel, como uma boa jornalista. Escaneou os documentos rapidamente com um aplicativo e os enviou enquanto falava. Podem solicitar medidas cautelares? Se o que você me diz for corroborado, e pelo que vejo será, sim. Iniciaremos com uma ação de divórcio por adultério agravado, solicitação de ordem de restrição e congelamento preventivo de bens conjugais. Assim que ele pisar em Congonhas, já estará preso. Lívia sorriu sem alegria.
É isso que queremos, que ele não tenha por onde escapar. A advogada fez uma pausa. Depois, sua voz baixou o tom quase confidencial. Diga à sua irmã para não contatá-lo. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Silêncio absoluto. Que ele acredite que tudo continua como sempre. Assim, a queda será mais efetiva. Ela está na sala de parto. Não tem cabeça para escrever nada agora, mas eu vou lembrá-la. Isabel finalizou a conversa com uma frase seca. Em menos de 1 hora, você terá nosso contrato de honorários no seu e-mail. Minha equipe já está rastreando propriedades, contas e movimentações. Deixe que ele aproveite suas últimas horas de calma. Lívia desligou e guardou o celular com as mãos ainda tensas. Respirou fundo. Forçou-se a relaxar. Olhou pela janela do corredor. O céu de São Paulo continuava cinzento, mas à distância, uma pequena clareira se abria. Naquele momento, uma enfermeira saiu da sala. Tinha uma expressão profissional, mas suave. Família de Camila Valdés? Lívia se aproximou de imediato. Como está tudo? Ela está em trabalho de parto ativo. Ela está sendo forte. O bebê está bem. Será questão de 1 hora, talvez menos. Lívia assentiu e se sentou em um dos assentos do corredor. Ficou olhando para o chão, as linhas cinzentas do mármore. Pensou em sua irmã, nos anos em que a tinha visto renunciar a si mesma por aquele casamento. Camila, sempre tão correta, tão elegante, tão disposta a dar o benefício da dúvida. Mas isso havia acabado. Pegou o celular novamente. Entrou no perfil de Natália. Sabia que aquela mulher não podia resistir à visibilidade. Quase esperava que houvesse mais provas. E lá estavam. Uma publicação antiga em que se referia a Alexandre como meu mentor incansável. Um comentário com duplo sentido. Fotos em eventos da empresa onde ela sempre se colocava ao lado dele. Lívia guardou tudo. Não era apenas um divórcio. Era uma limpeza. Uma reconstrução. 1 hora mais tarde, a notificação de e-mail vibrou em sua tela. Era o contrato de Isabel Farias, escaneado e assinado digitalmente. Anexados também estavam a carta de intenção para o tribunal, os rascunhos das medidas cautelares e uma lista de bens registrados em nome de Alexandre Fontes. Lívia enviaria tudo para a advogada quando sua irmã estivesse fora de perigo. Do outro lado da parede, veio um som abafado, profundo. Um grito longo, uma mistura de dor e de poder. Lívia se levantou de imediato. Essa é minha irmã, pensou, e ninguém mais a quebrará. No silêncio do corredor, com os passos de enfermeiros e o rumor distante da cidade do outro lado do vidro, Lívia sentiu que algo havia mudado, que Camila já não era a mulher que a havia olhado com olhos inseguros há poucas horas. Algo nela havia despertado, e essa nova Camila seria um furacão. Quando Alexandre voltasse para São Paulo, não encontraria nem casa, nem esposa, nem reputação. Alexandre retornou a São Paulo com uma flor na mão e uma mentira bem ensaiada na língua. A bordo de seu jato particular, ele repassou várias vezes o discurso perfeito. Que a reunião em Porto Alegre se estendeu mais do que o esperado, que perdeu a conexão, que mal teve tempo de dormir. Ele levava um globo de neve barato do aeroporto de Curitiba em sua maleta como prova de sua suposta parada técnica. Tinha até encomendado flores brancas para Camila. Ele pensava em chegar ao hospital, beijá-la na testa, pedir desculpas pela ausência e segurar seu filho como se nada tivesse acontecido. A pista privada do aeroporto de Congonhas estava tranquila no final da tarde. O jato se moveu lentamente em direção ao hangar. Alexandre ajeitou a gravata e penteou o cabelo com os dedos. Tinha passado dias sem dormir bem, não por remorso,
mas pelo esforço de apagar cada rastro. Havia apagado todas as fotos de Natália, limpado as reservas de hotel e desativado as etiquetas de localização. Em sua mente, ele ainda estava no controle. Ao parar o avião, a escada se desdobrou. Alexandre desceu com passo firme, a jaqueta pendurada em um ombro, seguro de si. A poucos metros, uma caminhonete preta o esperava junto à pista. Ele supôs que era seu motorista habitual, mas ao se aproximar, percebeu que quem o esperava não era Francisco. Uma mulher baixa, de cabelo grisalho preso em um coque impecável, um tailleur cinza pérola e uma expressão imperturbável, o observava atentamente. Ao lado dela, 2 homens de terno, grandes como colunas, se mantinham firmes. Ela deu um passo à frente. "Senhor Alexandre Fontes", disse com voz clara, sem elevá-la. "Sim?", respondeu ele desconcertado. "Quem é a senhora? Onde está meu motorista?" "Meu nome é Isabel Farias. Eu sou a advogada de sua esposa, Camila Valdés." Um leve arrepio percorreu a espinha de Alexandre. O nome não era desconhecido para ele. Isabel Farias era uma figura temida nos círculos legais de São Paulo. A imprensa a apelidava de a Juíza de Ferro. Embora nunca tenha sido juíza, ela simplesmente vencia. Sempre. "Eu não entendo." Ele tentou sorrir, gesticulando com a mão que segurava o globo de neve. "Acabei de voltar. Minha esposa está em trabalho de parto. Eu vim do trabalho. Eu estive em Curitiba. Nós sabemos." Interrompeu Isabel com um tom neutro, quase entediado. "Na verdade, temos provas de que seu jato não esteve em Porto Alegre nem em Curitiba, até depois de ter pousado em Florianópolis. Nós sabemos de tudo." Um dos seguranças se adiantou e lhe entregou um envelope pardo grosso. Alexandre o pegou com mãos que começavam a tremer. "O que é isso?" "Uma ação de divórcio por adultério, uma ordem de restrição temporária sobre os bens conjugais e uma ordem judicial que o impede de entrar na residência do bairro Jardins. A partir deste momento, o senhor não deve se aproximar de sua esposa, nem de seu filho, nem do imóvel. Também não poderá movimentar bens até nova ordem." Alexandre abriu a boca, mas não saiu nenhuma palavra. O globo de neve pendia, inútil, de sua mão direita. Isso deve ser um erro. Camila não faria isso." "O senhor subestimou profundamente a mulher com quem se casou", respondeu Isabel. "Ele pensou que era uma decoração elegante. Ele estava errado. Ela é a rainha, e o senhor foi expulso do reino." Atrás deles, um clique surdo. Um fotógrafo, escondido na distância, capturava a cena. E ao lado dele, de pé, imperturbável, Lívia Valdés erguia seu celular como se estivesse brindando. Em seguida, ela se virou e desapareceu. Alexandre deu um passo para trás, confuso, buscando ar. "A senhora não pode fazer isso comigo", murmurou, patético até para seus próprios ouvidos. "Claro que posso", respondeu Isabel, já se virando para a caminhonete. "Na verdade, já está feito. Recomendo que suba no carro. Um dos meus assistentes o levará para o hotel que o senhor escolher. Enquanto isso, sua diretoria já recebeu uma cópia deste pacote. Boa sorte." Um dos homens abriu a porta traseira. Alexandre não teve opção. Entrou. O couro do assento estava frio. O envelope pardo sobre suas pernas parecia pesar 1 tonelada. Ele o abriu. Diferenças irreconciliáveis. Crueldade emocional. Adultério agravado. Anexos. Registro de voo. Fatura do hotel de Florianópolis. E por último,
Uma captura em alta definição do vídeo do Instagram. Os pés dele e de Natália entrelaçados na piscina. Legenda: Paraíso. O carro partiu sem dizer uma palavra. Lá fora, o crepúsculo caía sobre São Paulo. Alexandre olhou pela janela, com a respiração ofegante. Todo o seu plano, toda a sua imagem, seu controle, haviam evaporado. Ele já não era um rei voltando para seu castelo. Era um homem sentado no banco de trás de um carro, com um globo inútil na mão e a reputação em pedaços. Naquele momento, ele entendeu que desta vez havia perdido. E a verdadeira batalha nem sequer havia começado. As notícias voam mais rápido do que jatos particulares, e Alexandre não tinha mais onde se esconder. Mal amanhecia em São Paulo e a manchete já estava na boca de todos. CEO abandona a esposa grávida para a fuga romântica em Florianópolis. A notícia havia explodido como uma bomba em todos os meios de comunicação nacionais. O país o tinha na capa digital. O mundo abria sua sessão de economia com a queda das ações da Neurax, e até os programas matinais da televisão comentavam o escândalo com um coquetel de indignação e morbosidade. Nas redes sociais, o nome de Alexandre Fontes era tendência absoluta, acompanhado de hashtags como traição no parto e justiça para Camila. Na sede da Neurax, em plena Avenida Faria Lima, o ambiente era tenso. Os corredores estavam em silêncio. Funcionários que costumavam trocar piadas na máquina de café evitavam se olhar. O elevador privado que levava ao andar executivo subia mais devagar do que o normal, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Alexandre, com olheiras profundas e o rosto pálido, entrou pela porta dos fundos do prédio, com óculos escuros e a gravata mal ajeitada. Ele havia passado a noite em uma suíte discreta do Hotel Palácio, sozinho, cercado por papéis legais e garrafas de água sem gás. Seu celular não parava de vibrar com ligações de jornalistas, mensagens de antigos sócios e notificações do Twitter. Ele não atendeu a nenhuma. Sabia que não podia controlar o que viria, mas pelo menos queria falar com a diretoria antes que outros o fizessem. Mas já era tarde. Assim que entrou na sala de reuniões, encontrou todos os membros da diretoria sentados esperando-o em silêncio. Alguns com expressão grave, outros diretamente furiosos. "Senhores, bom dia", começou Alexandre, tentando parecer sereno. "Entendo que a situação atual exige explicações. Permitam-me colocar tudo em contexto." Eles não o deixaram continuar. "Contexto?" interrompeu a presidente do conselho, uma mulher de meia-idade com voz firme. "Depois que sua vida pessoal se tornou uma crise de reputação que fez nossas ações caírem 18% em 2 dias? Outro membro levantou a mão com o celular. "É verdade que o senhor cobrou as despesas do hotel em Florianópolis através de uma empresa de fachada ligada à Neurax?" Alexandre tentou sorrir, um gesto mais parecido com uma careta. "É um erro contábil, algo que eu revisarei pessoalmente." "E o vídeo? Também é um erro?" perguntou o outro, irônico. O silêncio foi denso como óleo. Alexandre sabia que estava perdendo o controle. O mesmo controle que ele sempre havia presumido ter. Aquela aura de infalibilidade escorregava entre seus dedos. Ele tentou mudar o foco. "A tecnologia que construímos continua sendo sólida. Isso não afeta o produto. É uma tempestade passageira." "A tempestade pode passar, mas não com o senhor", disse a presidente. "Precisamos enviar uma mensagem clara ao mercado. A diretoria decidiu por maioria que o senhor tire uma licença por tempo indeterminado, com efeito imediato." Não houve discussão. Alexandre entendeu que não tinha opção. Nem sequer era uma expulsão formal. Era algo mais elegante, mais letal.
O exílio silencioso. Ele saiu do prédio pela mesma porta dos fundos, onde uma nuvem de fotógrafos já esperava com câmeras preparadas. Um segurança o escoltou até o carro. Não disse nada. Não o olhou. O respeito que antes o cercava havia evaporado. Enquanto isso, a apenas alguns quilômetros de distância, na cobertura do bairro Jardins, Camila segurava Miguel nos braços. O menino dormia com a boca entreaberta, os punhos fechados, completamente alheio à tempestade que girava em torno de sua existência. Camila estava sentada perto da janela, de pijama de algodão, com uma manta suave sobre as pernas. Ao seu lado, na mesa de centro, um tablet mostrava as notícias. Não havia som. Não era necessário. As imagens bastavam. Alexandre saindo do aeroporto com o rosto desfigurado, as fotos do hotel, as declarações legais de Isabel Farias e até mesmo uma breve entrevista com Lívia, que simplesmente havia dito: "Minha irmã não está sozinha e não vai se calar." Camila não sorriu. Não sentia vitória. Sentia paz. Uma paz serena, firme, nascida da dor, mas estabelecida em algo mais profundo. Não havia vingança em seus olhos, apenas determinação. O tablet vibrou. Era um novo e-mail de Isabel. O assunto dizia: Fundação Valdez. Registro aprovado. Camila o abriu e leu em silêncio. O Ministério havia aprovado oficialmente a criação da Fundação Valdez, cujo propósito seria oferecer assistência legal e psicológica a mulheres vítimas de abuso econômico, emocional ou social por parte de seus parceiros. Sua primeira sede seria em um bairro simples de São Paulo. Tinha fundos suficientes para operar por pelo menos 5 anos sem a necessidade de doações externas. Camila olhou para Miguel. Seus dedos pequenos se fechavam em torno dos seus com uma força insuspeitada. "Tudo vai ficar bem", ela sussurrou. "Eu prometo." Naquele instante, Lívia entrou na sala com uma bandeja de café e torradas com azeite de oliva e tomate. Ela as deixou sobre a mesa e se sentou ao lado dela. "Você viu?" "Sim." "Você se sente melhor?" "Não se trata disso. Eu me sinto livre." Lívia assentiu. Depois, estendeu-lhe uma xícara de café. "Brindemos", disse, levantando-a levemente. Pelo começo do fim. Lá fora, São Paulo seguia com sua rotina. Os ônibus passavam, as pessoas caminhavam pelo Ibirapuera, os mercados abriam suas portas. A cidade se mantinha firme, assim como Camila, assim como sua nova vida faria. 4 anos de silêncio podem parecer uma eternidade, até que o passado bate à sua porta. Era uma tarde tranquila de outono em São Paulo. As folhas alaranjadas estalavam sob os passos na calçada e o céu cinza pálido parecia prender a respiração. No escritório principal da Fundação Valdez, localizada em uma rua tranquila do centro, Camila revisava um caso especialmente delicado. Era o caso de uma mulher de Campinas que lutava pela custódia de seus filhos contra um ex-marido poderoso e manipulador. A história lhe era dolorosamente familiar. O escritório cheirava a café fresco e a papel novo. Miguel, agora com quase 4 anos, estava na escola e Camila aproveitava as horas da manhã para trabalhar em paz. Ela usava um casaco de malha claro e uma blusa simples, com o cabelo preso em um coque relaxado. Parecia em paz e, de certa forma, estava, até que seu celular tocou. Era Isabel Farias. "Sim", respondeu Camila com serenidade. "Ele voltou", disse a advogada sem rodeios. Camila ficou em silêncio, a caneta suspensa no ar. "Onde?" "Pousou em Congonhas esta manhã. Os advogados dele entraram em contato comigo. Alexandre quer solicitar direitos de visita."
As palavras flutuaram no ar como cristais afiados. Camila fechou os olhos e se forçou a respirar. Durante 4 anos, Alexandre não havia enviado um único cartão postal, uma ligação ou um presente de aniversário para seu filho. Ele havia assinado o acordo de divórcio sem lutar e havia desaparecido como uma sombra. Agora, ele voltava e queria ver Miguel. Que argumentos ele apresenta? Perguntou ela com a voz controlada. O de sempre, disse Isabel com certo aborrecimento. Ele alega que mudou, que se reabilitou, que sente um profundo arrependimento, que quer recuperar o relacionamento com o filho antes que seja tarde demais. Camila deixou a caneta sobre a mesa suavemente. Suponho que os negócios dele em Dubai não deram certo como ele esperava. Exato, confirmou Isabel. Minhas fontes dizem que ele perdeu capital em uma startup que não decolou. Ele está longe da falência, mas já não está em seu Olimpo dourado. E como costuma acontecer com homens que perdem o poder, eles olham para trás em busca de alguma forma de recuperá-lo. Camila não respondeu de imediato. Ela se levantou e caminhou até a janela. Observou como os galhos de uma árvore se agitavam com o vento. No reflexo do vidro, ela viu seu próprio rosto, mais sereno, mais firme do que há anos. Ele não vai conseguir de mim, ela disse finalmente. Nem de meu filho. Lute contra ele, Isabel. Use tudo o que temos. Claro, respondeu a advogada. Mas você precisa se preparar. Ele tentará recorrer à imprensa. Ele vai querer se apresentar como um pai arrependido, uma vítima do sistema, e você como a mulher fria que o impede de ver o filho. Camila respirou fundo. Não a surpreendeu. Alexandre sempre soube manipular narrativas, mas desta vez ela já não era a mesma. Quando ela desligou, ficou um momento em silêncio, processando a informação. Então, a porta do escritório se abriu e Lívia apareceu, com uma expressão de alerta. Isabel me ligou. Você já sabe? Camila assentiu. Sim, ele voltou. Lívia fechou a porta atrás dela e se sentou de frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Ele não tem vergonha. 4 anos sem aparecer, e agora ele quer posar de pai modelo. Eu sei, disse Camila, mas não será fácil. Se ele agir com astúcia, pode ganhar a simpatia das pessoas. As pessoas esquecem rápido. Lívia bufou. E o que vamos fazer? Camila levantou o olhar. Já não havia dúvida em seus olhos, apenas determinação. O que for preciso. Minutos depois, ela estava em sua cobertura nos jardins, revisando antigas pastas digitais em seu notebook. Tudo estava bem arquivado. Documentos do divórcio, declarações, registros de voo, capturas de tela. Não era vingança o que ela buscava. Era previsão, proteção, para ela e para Miguel. No dia seguinte, ao buscar o filho na escola, ela encontrou uma mãe do grupo de pais. Ela perguntou de forma casual se era verdade que o pai de Miguel havia voltado. Camila sorriu com cortesia, mas não respondeu. Não era o momento de entrar na batalha. Ainda não. Naquela noite, enquanto Miguel pintava com canetinhas na mesa da sala, Camila lhe serviu um copo de leite com biscoitos. O menino, sem levantar a cabeça, mostrou seu desenho. 3 bonecos de palito de mãos dadas e um sol brilhante acima. Quem são eles, meu amor? Ela perguntou com ternura. Você, a tia Lívia. E eu, respondeu o pequeno com naturalidade. Camila o abraçou com força. Não disse nada. Não era necessário. A família já estava completa, e ela não permitiria que ninguém viesse para quebrá-la. Já não se trata dele. Trata-se de nós. Uma câmera ligada pode mudar a opinião pública ou expor sua alma vazia. O estúdio de televisão estava decorado com cores neutras, luz quente e música instrumental ao fundo. Tudo era calculado para inspirar confiança, proximidade, emoção. A apresentadora, uma mulher de sorriso amável e olhos compassivos, olhava para seu convidado com atenção enquanto as câmeras gravavam em silêncio.
Sentado à sua frente, vestido com um terno escuro sem gravata, estava Alexandre Fontes, mais magro do que há anos, com olheiras disfarçadas e um gesto cuidadosamente controlado. O magnata arrependido havia voltado. "Obrigado por estar conosco esta noite, Alexandre", disse a jornalista. "Sabemos que não foi fácil para o senhor dar este passo." Alexandre assentiu com um sorriso medido. "Obrigado a vocês por me darem a oportunidade. Acho que é importante falar de coração quando não se tem mais nada a perder." Camila assistia a tudo do sofá de sua cobertura, com Miguel já dormindo em seu quarto. Lívia estava sentada ao seu lado, com os braços cruzados e uma sobrancelha arqueada. Na mesa de centro, as xícaras de chá de camomila ainda fumegavam. A televisão mostrava Alexandre em primeiro plano, sua voz suave e seu olhar cheio do que, à primeira vista, parecia sinceridade. "Durante estes anos", ele dizia, "eu cometi muitos erros, mas o maior foi me afastar de meu filho. Não há um dia em que eu não me arrependa. Eu o vi crescer apenas em fotografias, em recortes de jornais, e cada imagem me doeu como uma ferida nova." A apresentadora assentiu com um gesto de compaixão. Os violinos ao fundo subiram um pouco de volume. "O senhor acha que ainda tem tempo de reconstruir essa ligação?" "Eu espero que sim. Eu não peço nada mais do que uma oportunidade. Eu não quero substituir ninguém, apenas estar presente, conhecê-lo, saber do que ele gosta, o que ele sonha, ser uma parte, mesmo que pequena, da vida dele." Lívia bufou. Camila continuou olhando sem piscar. "Ele ensaiou", disse Lívia. "Cada palavra. É brilhante, eu admito. Ele tem o tom exato de vulnerabilidade, sem parecer fraco." Alexandre prosseguiu. "Eu não culpo a Camila. Eu sei que a fiz sofrer, e eu entendo se ela guarda rancor, mas eu quero que ela saiba que eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui por ele." A câmera fez um lento zoom no rosto da apresentadora, que já tinha os olhos ligeiramente úmidos. Alguns membros da plateia aplaudiram. Camila, sem desviar o olhar da tela, esticou a mão e pegou o controle remoto. Pressionou o botão e a televisão se apagou. O silêncio preencheu a sala. "Você não quer ver o final?" perguntou Lívia. "Eu já vi tudo", respondeu Camila. "O que vem depois será mais do mesmo." Lívia a observou. Em seu rosto não havia raiva nem tristeza. Havia algo mais sólido, uma calma tensa, o tipo de serenidade que precede uma decisão irrevogável. Naquele momento, o celular de Camila vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Isabel Farias. "Eu esperava isso, não se preocupe. Tenho algumas cartas na manga. Amanhã conversamos." Camila leu e depois mostrou para a irmã. "Você acha que é o que eu imagino?" Lívia sorriu com uma mistura de ironia e alívio. "Se o que você imagina é um lance de mestre, sim." Na manhã seguinte, as redes sociais estavam divididas. Muitos elogiavam Alexandre por sua coragem de se expor. Outros lembravam do vídeo da piscina. O abandono em pleno parto. O desaparecimento de 4 anos. Algumas manchetes eram benevolentes. O regresso de um pai. Outras, mais duras. Redenção ou estratégia? Camila não emitiu nenhuma declaração. Não deu entrevistas. Não escreveu uma única linha nas redes sociais. Ela continuou com sua rotina. Levou Miguel ao Parque Ibirapuera, onde brincaram com folhas secas e riram enquanto o pequeno se pendurava nos balanços. Alguém os fotografou de longe. No dia seguinte, uma revista publicou a imagem com a manchete "A Mãe Forte". Camila Valdés responde com silêncio. Naquela noite, no terraço da cobertura, enquanto Miguel dormia, Camila e Lívia compartilharam uma taça de vinho. "Eu te disse", comentou Lívia. "Ele ia tentar manipular o país inteiro." "Sim,
admitiu Camila, com um gole calmo. Mas o que ele não sabe é que agora eu não estou sozinha, nem indefesa. Lívia levantou sua taça. Por Isabel Farias e suas cartas na manga. Camila bateu sua taça suavemente na de sua irmã. E pelo que vem por aí. Em algum lugar da cidade, Alexandre comemorava a boa recepção de sua entrevista com seu novo advogado. Mas ele ainda não sabia que o verdadeiro golpe não viria da imprensa, nem do público, mas do passado. Isabel liga amanhã. E quando ela o fizer, nada voltará a ser o mesmo. Existem traições que queimam e outras que redimem. O Fórum da Família de São Paulo era sóbrio e frio sob o céu nublado de novembro. Os degraus de pedra desgastada, as colunas imponentes e a entrada principal ladeada por guardas pareciam mais intimidantes do que o normal. Os meios de comunicação se amontoavam na calçada, microfones prontos, câmeras ligadas. Era o julgamento que todos esperavam. Alexandre Fontes, o outrora magnata caído em desgraça, enfrentava Camila Valdés pelo direito de ver seu filho, Miguel. Lá dentro, a sala era austera, com bancos de madeira polida e uma iluminação branca que não perdoava rugas nem expressões tensas. Camila estava sentada ao lado de Isabel Farias, vestida com um tailleur azul escuro e uma blusa creme. Seu rosto era sereno, mas suas mãos, entrelaçadas sobre as pernas, delatavam a tensão interna. Do outro lado, Alexandre mantinha uma postura contrita, com um terno cinza claro e uma pasta de documentos à sua frente. Seu advogado, um homem jovem com cara de estrela em ascensão, murmurava instruções ao seu ouvido. A juíza, uma mulher de uns 60 anos, cabelos curtos e óculos de leitura, abriu a sessão com uma voz firme. Estamos aqui para ouvir a solicitação do senhor Alexandre Fontes a respeito dos direitos de visita sobre seu filho menor, Miguel Fontes Valdés. A parte ré, Camila Valdés, está presente e representada por sua advogada, a senhora Isabel Farias. Comecemos. O advogado de Alexandre tomou a palavra. Com voz calma, ele falou sobre reflexão, sobre erros passados, sobre a redenção de um homem que havia chegado ao fundo do poço e queria reconectar com seu filho. Ele mostrou fotografias de Alexandre em atividades de caridade recentes, uma carta manuscrita dirigida a Miguel e até mesmo um relatório psicológico que certificava sua maturidade emocional recuperada. Meu cliente não busca se intrometer, ele concluiu. Ele apenas deseja conhecer a criança a qual ele deu a vida. Ele está disposto a começar com visitas supervisionadas sem alterar a estabilidade do menor. A juíza assentiu levemente e dirigiu o olhar para Isabel Farias. Senhora Farias. Isabel se levantou com a calma de quem havia preparado cada movimento com semanas de antecedência. Senhora juíza, não vamos negar os fatos. O senhor Fontes é o pai biológico de Miguel, mas ele não é o pai que esteve presente. Ele não mostrou interesse nem afeto, nem responsabilidade durante os últimos 4 anos. Durante esse tempo, Miguel foi criado com amor, com estabilidade, com uma estrutura emocional que não inclui o senhor Fontes. E agora que sua imagem pública caiu, ele pretende usar essa criança como uma ponte para a redenção. A juíza tomou notas sem mudar de expressão. Isabel respirou fundo e olhou diretamente para Alexandre. Mas há algo mais, ela acrescentou, uma testemunha que desmantela qualquer narrativa de arrependimento sincero. Ela se virou para a porta do tribunal. Esta se abriu, e por ela entrou uma mulher que fez o rosto de Alexandre empalidecer instantaneamente. Natália Rios.
Ela vestia um tailleur bege simples, sem maquiagem chamativa, o cabelo preso em um coque baixo. Ela caminhava com passo firme, sem olhar para seu antigo amante. Sentou-se em frente à juíza e, após jurar dizer a verdade, começou a falar. Durante meu relacionamento com o Sr. Fontes, eu fui testemunha direta de suas opiniões sobre seu filho ainda não nascido. Eu o ouvi se referir à gravidez como uma complicação e dizer que uma criança apenas traria distração para sua vida profissional. Em várias ocasiões, ele me garantiu que não pensava em estar presente no parto, que era uma formalidade da qual ele poderia abrir mão. Ela apresentou conversas arquivadas, capturas de mensagens e até mesmo um contrato de confidencialidade que ele lhe pediu para assinar quando o relacionamento deles terminou, em troca de uma quantia considerável. Eu vim porque, depois destes anos, e agora que tenho minha própria família, eu não posso ficar calada. Uma criança não é um troféu para limpar erros. É uma vida, e ela não merece ser usada como uma desculpa pública. A sala inteira ficou em silêncio. Camila não olhou para Alexandre. Apenas baixou ligeiramente a cabeça, como se finalmente algo pesado tivesse saído de suas costas. Isabel, por sua vez, manteve sua expressão intacta. A juíza levou alguns minutos para ler os documentos apresentados. Em seguida, ela levantou o olhar e se dirigiu a Alexandre. Senhor Fontes, de acordo com a lei, o senhor tem o direito de solicitar visitas, mas também tem o dever de demonstrar um compromisso real, sustentado e respeitoso com o bem-estar do menor. O que eu vi aqui não é isso. Eu vejo uma tentativa de limpar uma imagem pública, não de reconstruir uma relação familiar. Alexandre baixou o olhar. O pedido de visitas fica negado, declarou a juíza. E meu conselho é que o senhor aceite as consequências de seus atos e deixe esta família em paz. O som do martelo ao bater na mesa foi seco e definitivo. Fora da sala, os fotógrafos aguardavam. Mas Camila não parou. Ela saiu ladeada por Isabel e Lívia, seu passo firme, o olhar para a frente. Não deu declarações. Não precisava. Em um instante, seu olhar cruzou com o de Alexandre, ainda de pé junto ao banco das testemunhas. Ela o viu derrotado. Não arrependido. Apenas furioso. Apenas. Camila não se abalou. Naquela noite em casa, enquanto Miguel dormia, Camila serviu 2 taças de vinho e se sentou com Lívia no terraço. Sabe o que foi o melhor de tudo? Perguntou Lívia sorrindo. Que a carta vencedora foi ela, a Natália. Camila assentiu, levantando sua taça. As pessoas mudam, ou talvez simplesmente se cansam das mentiras. E pela primeira vez em anos, ela brindou não por ter vencido, mas por ter protegido o que mais amava. Ele perdeu, e nós não olhamos mais para trás. A paz nem sempre chega com silêncio. Às vezes, ela chega com a voz firme de uma mãe que não duvida mais. Era um domingo de manhã em São Paulo. O céu azul e claro, o sol suave de primavera se filtrando entre as varandas do bairro Jardins, as ruas ainda tranquilas, os cafés apenas começando a colocar as mesas do lado de fora e o cheiro de torradas com azeite e tomate flutuava no ar. Na cobertura de Camila Valdés, o dia começava com um ritual novo, mas profundamente simbólico. Miguel, agora com 4 anos, corria de um lado para o outro com seu disfarce de astronauta. Ele havia decidido que naquele dia queria viajar para a Lua a partir da sala de estar. Lívia o seguia com uma vassoura que simulava ser um foguete, enquanto ria alto. Camila os observava da cozinha aberta, preparando o café da manhã com movimentos tranquilos. Ela tinha o cabelo preso em uma trança baixa e um robe claro sobre seu vestido de linho. Em seu rosto, pela primeira vez em muito tempo, não havia nenhum rastro de tensão. Na mesa de jantar,
uma pasta preta esperava. Dentro, a resolução judicial completa, as declarações de Natália, os documentos que blindavam legalmente Miguel, mas não era isso que Camila olhava com atenção. Sobre a pasta havia uma folha nova, uma solicitação formal de mudança de sobrenome. Miguel logo passaria a se chamar Miguel Valdez. E ponto. A campainha tocou suavemente. Lívia foi abrir e voltou acompanhada por Isabel Farias, sempre impecável, desta vez com um cachecol cor de vinho e um sorriso mais caloroso do que o habitual. "Chego a tempo para o café?" ela perguntou em um tom leve. "Sempre", respondeu Camila, servindo-lhe uma xícara. As três se sentaram enquanto Miguel construía seu foguete lunar com almofadas. Isabel colocou um envelope sobre a mesa. "Isso acabou de chegar do ministério. Aprovado. A mudança de sobrenome será oficial em 3 semanas." Camila assentiu. Ela não celebrou com palavras. Apenas fechou os olhos por um segundo. Um ciclo se fechava, um que começou com dor e que agora terminava com clareza. "E ele?" perguntou Lívia. "Alexandre deixou São Paulo ontem", respondeu Isabel. "Voltou para Dubai. Supostamente tem um novo projeto de tecnologia, mas a imprensa local já não o segue. Ele está fora dos holofotes." Houve um breve silêncio, não desconfortável, mas respeitoso. Como se todas entendessem que essa história, embora não fosse nomeada, já não fazia parte de suas vidas. "Eu não sinto ódio", murmurou Camila de repente. "E isso é o que mais me surpreende. Não me alegra sua queda, me alegra nossa nova vida." Lívia segurou a mão dela por um momento. Isabel assentiu com um gesto sereno. "É que você não precisa mais odiar. Você já está livre." Algumas horas depois, elas saíram juntas para o Parque Ibirapuera. Era dia de famílias, de crianças com bicicletas, de idosos passeando lentamente, de música de rua suave na entrada. Camila levava Miguel pela mão, enquanto ele apontava para cada cachorro, cada pássaro, cada folha caída, como se fosse a primeira vez que os via. Ao chegarem ao lago, sentaram-se em um banco. Miguel comia um sorvete e Camila o observava em silêncio. "Sabe", ela disse, sem olhar para ninguém em particular, "por muito tempo eu pensei que a maternidade seria algo que eu deveria provar, que eu deveria ser perfeita, silenciosa, equilibrada, como uma estátua. Mas agora eu entendo que não. Que ser mãe também é chorar com seu filho, rir sem razão, às vezes perder a paciência e seguir em frente." Lívia a olhou com um sorriso radiante. "Você é a melhor mãe que Miguel poderia ter, porque você o escolhe todos os dias e porque você se escolhe também." Ao anoitecer, já de volta em casa, Camila recebeu um e-mail inesperado. Vinha de uma jornalista de um grande jornal solicitando uma entrevista. "Não para falar de escândalos", dizia, "mas para conhecer a mulher que reconstruiu seu mundo." Camila leu com calma. Depois, marcou como lido e não respondeu. Ela não precisava contar mais nada. Sua história já estava contada onde importava, nos abraços de seu filho, no olhar cúmplice de sua irmã, na segurança de seu lar. Naquela noite, antes de dormir, Miguel entrou na cama de sua mãe com um livro na mão. "Lê para mim, mamãe." Camila olhou para ele, afastou uma mecha de cabelo e assentiu. "Claro, meu amor. Qual você quer?" "Este", disse ele, apontando para um livro sobre o espaço. Camila abriu o livro e começou a ler, com uma voz suave. Enquanto o fazia, ela pensou em tudo o que havia deixado para trás. As lágrimas, as dúvidas, a traição e, acima de tudo, o medo. Ela já não temia o passado, havia-o enfrentado,
capítulo por capítulo. E havia-o vencido. Quando Miguel dormiu, ela ficou alguns minutos a mais ao seu lado. Acariciou sua testa e sussurrou algo que ele não precisava entender agora, mas que um dia ele se lembraria. Você é o começo de tudo de bom que veio depois. E ao apagar a luz, Camila soube que a verdadeira jornada não era a que havia começado com Alexandre, mas a que continuava agora apenas com Miguel, com Lívia, com tudo o que ela escolheu construir a partir do amor. O passado não dói mais, porque o presente, finalmente, brilha. Às vezes, os momentos mais silenciosos nos revelam as verdades mais profundas. Como uma mãe lendo uma história para seu filho adormecido, envolta na calma de um lar conquistado com esforço, a história de Camila nos lembra que há batalhas que não são travadas com gritos, mas com amor constante e decisões firmes. Não houve explosões nem vinganças, apenas a dignidade de uma mulher que escolheu proteger, curar e reconstruir a partir da dor. Ao longo de 10 capítulos, percorremos com ela o caminho da traição ao renascimento, do abandono ao abraço sincero, da humilhação pública à intimidade de uma nova vida, sem rancores, mas cheia de força. E tudo isso com um fio condutor claro. A família nem sempre é a que começa com você, mas a que você escolhe defender, cuidar e fazer crescer dia após dia. Camila não apenas rejeitou o passado, ela o superou, não por orgulho, mas por amor, por seu filho, por sua irmã e por si mesma. Nesta história, o ato de perdão não foi para o outro, mas para a sua própria história. Porque existem erros que não podem ser desfeitos, mas você pode decidir que eles não definirão seu futuro. A redenção nem sempre vem com palavras bonitas ou entrevistas na televisão. Às vezes, ela se manifesta em uma xícara de leite servida com ternura, em uma tarde no parque, na escolha diária de seguir em frente sem medo, como a luz que entra suavemente pela janela todas as manhãs. Ela não se impõe, mas transforma. E assim, Camila nos deixa uma lição simples e poderosa. O amor verdadeiro não é perfeito, mas sim corajoso. Ele não precisa de permissão para florescer, apenas de espaço para respirar. Como o jasmim que se agarra ao muro da varanda, ele cresce em silêncio, mas um dia preenche toda a casa com seu aroma. Talvez, ao terminar esta história, nos perguntemos: a que coisas renunciamos por medo da mudança? Que feridas ainda estão abertas por não ousarmos soltar? Talvez seja a hora de olhar ao nosso redor, de apreciar aqueles que nos acompanham sem condições e de agradecer por cada pequeno ato que sustenta nossa vida com amor. Se esta história tocou alguma fibra em você, compartilhe-a com quem você acha que precisa ouvi-la. Porque às vezes um conto compartilhado é a faísca que acende uma nova maneira de ver o mundo.